Na ciência de direção, a gente tende a ir para um lugar mais racional. A gente está sempre tentando prever os problemas, tá? Prever os problemas para poder trabalhar evitando eles desde o começo, assim, entender do que pode dar errado. Tentar entender para onde a gente está indo com o filme e para onde a gente quer ir, né? O departamento de direção, ele é bem grande, né, assim, porque ele engloba também isso, continuidade, preparação de elenco, figuração, produção de elenco. A grande estrutura disso é a equipe de assistência de direção. Como é dividida as obrigações entre cada formato desenho de equipe, mas o padrão é o primeiro assistente de direção pensa esse plano de filmagem, que pensa a estrutura, que está ali trabalhando mais junto do diretor especificamente. Então a gente tem um segundo. Varia, depende da produção, assim, geralmente o que eu tenho trabalhado, eu tenho gostado de trabalhar com 2 segundos, assim, um segundo de set e um segundo de base. Porque aí fica um segundo mais com o Movie Magic, cuidando da coisa de análise técnica e prevendo e organizando as semanas seguintes, assim. E um segundo de set que faz a ordem do dia e que está sempre batendo e prevendo o dia seguinte. Fica mais ali junto com o primeiro, pensando que o terceiro ele fica com a função de tocar o camarim, tá ali junto com maquiagem, figurino, organizando as coisas, levando o elenco pro set, trazendo o elenco pro set, tocar a figuração, ele que coordena a figuração no set, ele que vai marcar as ações, ele que vai fazer o controle da planilha de gasto de figuração, ele que vai pensar, ajudar assim a pensar como está essa distribuição da quantidade de figurantes dentro do plano de filmagem, da quantidade de áreas. Estratégico, tático e operacional. O primeiro ele é o estratégico, o segundo ele é o tático e o terceiro ele é o operacional. A última coisa que a gente filmou, uma última diária, tipo, o último plano do filme era o plano desse vidro quebrando, a gente só tinha um vidro para quebrar nessa loja de colchão. E assim, tinha uns colchões lá expostos, sei lá, que era R$3.000, era curta, né? Não tinha dinheiro pra nada, muito menos para 2 vidros, e nem tinha tempo tape, era uma cena com criança também ainda. Então a gente não tinha como ensaiar exatamente a coisa quebrando, né? A gente entendeu tudo como era, botou a câmera lá, a câmera ficava de frente para o vidro quebrando, tem esse risco da pedra não bater na câmera, nem o vidro, nem o estilhaço bater na câmera. Ficava só Gustavo, que era o fotógrafo, a pessoa lá, todo protegido, assim, com pano preto, não sei o que, a gente tudo escondido. E aí foi tentar fazer no último plano, só que aí não rolou. Nath, que era atriz, Nath Laila, jogou a pedra não arrebentou o vidro. Tem isso, ela pegou a pedra, aí eu não cortei. Aí, pensando em como resolver, eu fiz, não, vou deixar. Aí ela tentou de novo, não rolou. E era um barulho enorme. E a minha sobrinha, Melissa, que na época tinha 4, 5 anos, fazia filha de Nash, que estava do lado dela, aí começou a chorar, já assim, por conta do barulho, começou a ficar muito estressada. E aí aí a mãe dela estava do outro lado, assim, que a câmera não via, aí Nash falou alguma coisa, mandou ela se afastar. Aí ela foi mais perto da mãe, aí Nash tentou mais 2 vezes e aí quebrou o vidro, estilhaço. Ficou muito mais longo do que a gente imaginava, muito diferente. Todo mundo falou, mas por que tu não cortou? Não sei o que. Ela falou, não, minha gente, eu acho que funcionou. Todo mundo achou que não tinha rolado. Quando a gente foi pra Cannes, assim, umas 2 críticas que saíram lá, francesa, falava justamente desse plano e como esse plano sustentava o resto do filme pelo traço de realismo que ele dava, porque o vidro não quebrava de primeira. Aí, acho que na direção tem uma coisa de resolver problemas um pouco nesse lugar da intuição, porque não tem muita resposta certa, né? Acho que em qualquer criação artística não tem uma resposta certa, a gente não se racionaliza tudo, assim. E acho que na assistência à direção também, a gente traz algumas coisas através da intuição também, assim, dessa compreensão do que o diretor quer e compartilhando um pouco essa ideia. Aí, por exemplo, uma outra questão, em Bacurau, a gente ficou muito Bacurau foi a segunda assistente de direção, o final do processo de casting, demorou um pouco para a gente conseguir fechar alguns personagens chaves, e um deles era Carmelita, que era essa mulher que já começava o filme com a morte dela, mas que ela tinha uma presença muito forte. E ela não falava, ela não tinha diálogo, a gente não via
mas ela precisava já passar uma autoridade, assim. Ela tinha que contar e dizer muita coisa. E a gente ficou nessa, e aí eu sugeri para Clever, assim, lembrei de Lia, de Itamaracá, que já tinha participado desse Frio de Clever. E para mim, acho que resumir conseguia trazer muito forte toda essa necessidade de roteiro que essa personagem pedia, assim. E aí deu super certo também, é isso, mais uma vez, lugar da intuição. Só que a direção também ainda pega toda essa outra forma de resolver o problema, que é a mais frequente, que é o suor mesmo em raciocínio. Do último que eu fiz agora, que foi Agente Secreto, de Clever, que foi o primeiro de direção, a gente tinha uma diária que era muito, muito difícil, que era uma diária numa locação que a gente não podia mudar a data, um elenco que mora fora do Brasil, que só estava aqui naquele ponto, que no mesmo plano, assim, com trilho, grua, 2 câmaras e 300 figurantes, assim. E a gente tinha certeza que ia dar muito ruim. A gente trabalhou muito no planejamento dessa diária, assim. Teve um pré-call de figuração, teve uma divisão entre a gente de como iam ser essas reutilizações de figuração para as outras cenas, de modo que não atrapalhasse. Aí, junto com fotografia, também a gente pensou em como utilizar as 2 câmeras, deixar em posições específicas para toda uma coisa de planejamento, assim, de entender quais são todas as possibilidades de dar errado e quais são todas as possibilidades de otimizar o tempo e o trabalho de todo mundo para fazer acontecer. E no dia a gente cortou na hora, assim, a gente não passou nem 5 minutos da diária. E foi muito engraçado, foi muito emocionante, porque eu estava lá no meio do caos, nesse último plano da diária, esse plano assim, com 300 figurantes. Tava correndo de um lado para o outro para fazer certo, porque tinha uma orquestra de frevo, então as pessoas não ouviam, o ator não ouvia a direção de Clever. A Clever falava para mim no intercom, eu ia correndo no meio da coisa, assim, fugindo da câmera, para poder dizer para Wagner o que ele tem que fazer. No meio dessa correria que eu parei para ver, tava metade da equipe chorando, emocionada com o plano, assim. E foi muito lindo, foi muito incrível, assim. Foi um dia bem especial. E é isso, eu acho que grande parte dele ter funcionado foi o esforço assim, dessa equipe, dessa direção. Tentar cultivar e trabalhar essa sensibilidade de uma maneira geral, assim, sabe? Na intuição. E aí isso pode vir, sei lá, de várias formas, a partir de um diário que você coloca, da terapia, mas assim, a criação artística, seja na direção, no roteiro, é um mergulho que ele é mais guiado pela intuição do que por uma lógica, do que por uma razão. Uma das dicas que eu daria é você procurar estratégias de cultivar isso, de trabalhar isso, porque isso também, acho que não pode se achar que é uma coisa que é uma inspiração que baixa, que é uma coisa esotérica, não é sobre isso. Isso é uma estratégia de trabalho, assim. É uma estratégia de trabalho que precisa ser cultivada, que precisa ser exercitada, precisa ser mantida, assim. Você lê a maior quantidade de roteiros que você puder, assim, também, assim, assistir o filme e ler o roteiro, porque eu acho que grande parte do trabalho da ciência de direção é entender como traduzir para os diversos departamentos o roteiro, assim, e as ideias da direção. A mesma descrição, uma frase de uma cena, para a galera do som, isso vai significar uma coisa, para a galera da maquiagem, isso vai significar outra, para a galera da figurino, isso vai significar outra, e você, enquanto agente de direção, você precisa entender o que significa para cada um. Garantir que dentro das diversas línguas, todo mundo esteja falando a mesma coisa. É procurar material sobre como os diretores trabalham, assim, seja making off de filme ou entrevista, assim, tem muito, assim, hoje em dia tem muito podcast. E aí você tem a chance de ouvir, sei lá, Scorsese dizendo como ele fez o filme, como ele resolveu problemas dentro do filme dele, sabe? Isso é incrível, assim, acho que é um material, porque a gente não tem tanta coisa, como, por exemplo, a gente tem milhares de manuais de roteiro, a gente não tem manuais de direção. E aí eu acho que onde a gente pode conseguir isso é nesses depoimentos, assim. E aí voltando um pouco, né, que eu acho que esse é o grande trabalho da direção também, assim, que não é só ter ideia, mas entender como executar aquela ideia. E você ver como outras pessoas executaram as suas ideias, eu acho que é de grande valia. Para mim foi muito impactante descobrir o cinema de Xi Jinping. Xi Jinping, Tsai Ming-liang, mas principalmente Xi Jinping, a relação que ele estabelece com a cidade. Tem uma imagem especificamente assim que me marca e sempre me volta, ela atravessando assim a cidade, um sol quente danado, ela com a roupa muito escura assim e bem pop, uma cidade pobre, meio caótica, pouco destruída, e ela atravessando com um paninho na cabeça assim, protegendo do sol assim.
essa imagem, esse filme, mas essa imagem, assim, ela fica da minha retina e ela tá ali sempre que eu abro a câmera para filmar Recife, que eu abro a câmera para filmar Olinda, assim. Delírio com a menina com a sombrinha, tá um pouco também em Rio Doce. E aí tem outra imagem, que aí acho que essa tá mais forte em Rio Doce, de Simon Liang, que acontece em mais de um filme de Simon Liang, que tem também, na verdade, nesse mesmo filme Tijanquê, Prazeres Desconhecidos, e é essas pessoas andando de moto por essas cidades, assim. E é isso, assim, pra mim geralmente as imagens que me tocam e que mexem comigo, assim, dentro da arte, são as imagens que eu consigo, através delas, entender e enxergar melhor imagens que eu vejo todo dia, assim. Eu acho que você precisa entender o que lhe move para fazer cinema, para estar nisso, assim. Porque você vai precisar ter isso muito forte, muito claro dentro de você. Você vai ser muito questionado. A gente, assim, dentro da coisa do cinema, a gente, principalmente pensando na direção e no roteiro, você está o tempo todo passando por gatekeepers, né? Tipo isso, você precisa escrever um roteiro para esse roteiro ser produzido, você precisa convencer uma equipe, você precisa convencer uma produção, você precisa convencer uma banca de um edital, aí depois que o filme está pronto, ele precisa convencer uma comissão de seleção de um festival, depois que ele vai ser exibido, ele precisa convencer um espectador, uma plateia, que ele vale a pena. E assim, são milhares de imagens, são milhares de filmes que estão sendo feitos o tempo todo. E aí, para você não ficar preso a esse convencimento, a essa ideia do outro, eu acho que é muito importante você ter claro para você porque você faz isso.